No vídeo de hoje, iremos aprender um pouco sobre gramática dos gráficos. O conceito de gramática dos gráficos foi criado por Leland Wilkinson em 1999, em seu livro chamado Grammar of Graphics. Aqui, a ideia é enxergar o gráfico como uma frase, em que as palavras da frase correspondem aos elementos gráficos. Para entendermos e construirmos uma frase, precisamos inserir as palavras e depois fazer a leitura da frase para entender o seu significado. Aqui, utilizaremos essa mesma lógica, de forma que vamos inserir as informações dos gráficos em camadas e depois iremos interpretar os resultados observando o gráfico criado. A primeira camada de todas é a camada dados, onde inserimos os dados a serem analisados. Em seguida, temos a camada estética, onde iremos escolher que variáveis iremos utilizar ou possíveis agrupamentos de variáveis. Na camada geometria, nós vamos escolher que formas geométricas irão compor o nosso gráfico, por exemplo, pontos, linhas, intervalos. Essas três primeiras camadas são obrigatórias na construção de um gráfico utilizando o conceito de gramática dos gráficos. A camada Facets é utilizada para dividir o gráfico em quadrantes. Já a camada estatística nos possibilita a inserção de uma análise de dados no gráfico, como, por exemplo, uma reta de regressão. Na camada Coordenadas, podemos escolher se os nossos dados serão plotados em coordenadas cartesianas ou polares. A última camada é a camada Temas, onde podemos escolher uma visualização geral para o gráfico. No RStudio, podemos construir gráficos em camadas utilizando o pacote ggplot2. Devemos então instalá-lo e logo após carregá-lo. Para fazer os gráficos, iremos utilizar a base de dados Midwest 2, que está contida no pacote ggplot2. Esta base de dados contém algumas informações demográficas acerca dos condados do centro-oeste dos Estados Unidos. Aqui estão algumas das 28 variáveis deste banco de dados. Vamos então construir um gráfico boxplot para a variável percentual abaixo da linha de pobreza em relação ao estado. Iremos utilizar o comando ggplot para inserir as primeiras camadas do gráfico. Aqui temos os nossos dados e aqui as variáveis que iremos utilizar, o estado e o percentual de pobreza. Observe que com este comando temos um fundo para o nosso gráfico e temos aqui as variáveis estado e percentual abaixo da linha de pobreza, no eixo X e Y, respectivamente, seguindo aqui a ordem de inserção. Para a construção de um boxplot, iremos utilizar esta função, que será a nossa próxima camada inserida com o sinal mais. Observe que obtivemos para cada um dos estados um boxplot da variável percentual abaixo da linha de pobreza. Dessa forma, as camadas principais do nosso gráfico já foram inseridas, mas ainda podemos inserir outras, como por exemplo, a escolha de um tema. No R temos diversos temas. Se tentarmos inserir a camada tema, ele dirá todos os temas que temos disponíveis aqui. Observe que com o tema Light eu obtive o fundo do gráfico branco. Podemos alterar ainda outros elementos gráficos, como por exemplo o nome dos eixos X e Y, adicionando os comandos xlab e ylab. Vamos construir agora um histograma para a variável percentual abaixo da linha de pobreza. Vamos utilizar novamente o comando ggplot para indicar os dados e a variável a ser utilizada.
Observe que, com essa primeira camada, temos o fundo do nosso gráfico e temos a nossa variável no eixo X. Vamos, então, inserir o comando responsável pela construção do histograma. Com este comando, utilizando este argumento, podemos selecionar a largura de nossa barra. Vamos, então, construir um histograma para a variável percentual abaixo da linha de pobreza, levando em consideração a variável estado. Para isso, iremos inserir este argumento na função ggplot. Com isso, os estados serão indicados por cores. A segunda camada indicará que queremos construir um histograma. Observe que agora, em cada barra do histograma, temos a proporção de cada um dos estados para a variável percentual abaixo da linha de pobreza. Se quisermos construir um histograma para esta variável para cada um dos estados, podemos inserir a camada Facets. Nesta camada, indicaremos a nossa variável qualitativa e em quantos pedaços iremos dividir o nosso gráfico. Se temos 2 linhas e 3 colunas, então dividiremos o nosso gráfico em 6 partes. Observe que agora temos um histograma para cada um dos estados, indicado por cor, conforme esta legenda. Iremos agora construir um gráfico de dispersão entre as variáveis percentual de ensino superior e percentual abaixo da linha de pobreza. Para isso, iremos iniciar com o comando ggplot, em que indicaremos os dados e as variáveis a serem utilizadas. Nesse tipo de gráfico, ambas as variáveis devem ser quantitativas. Observe que obtivemos um fundo para o nosso gráfico e as variáveis no eixo X e Y, respectivamente, conforme a inserção. Para fazer um gráfico de dispersão, iremos utilizar este comando. Podemos ainda mudar o tema deste gráfico ou o nome dos eixos, utilizando os recursos que vimos anteriormente. Além desses recursos, existem diversos recursos disponíveis no pacote ggplot 2. Vamos, então, construir um gráfico de dispersão entre as variáveis área e população, utilizando alguns recursos mais avançados disponíveis nesse pacote. Na camada geometria, iremos inserir 2 outros fatores que serão levados em consideração para a construção do gráfico: a densidade populacional e o estado. O estado será indicado por cor e a densidade populacional será indicado pelo tamanho. Observe que obtivemos um gráfico de dispersão entre as variáveis população total e área, levando em consideração o estado, que está indicado por cor, e a densidade populacional, que está indicado pelo tamanho do círculo. Observe que existe uma grande quantidade de pontos concentrados nessa área, então vamos modificar o tamanho dos nossos eixos para melhor visualizar o nosso gráfico. Veja que agora temos uma melhor visualização dos dados. Outro recurso que podemos adicionar nos gráficos é a camada estatística. Iremos utilizar, para isso, este comando e iremos inserir uma reta de regressão linear simples. Observe que aqui inserimos uma reta de regressão linear simples, em que a variável y é a população e a variável x é a área.